Os SUVs estão no coração e nas famílias dos brasileiros, mas se você ainda não sabe que SUV levar para casa, deixa eu te dar uma sugestão interessante, o Chevrolet Tracker. E se você ainda está em dúvida de qual Chevrolet Tracker levar para casa, te trouxe duas opções diferentes, o Tracker LT e o Tracker Premier. Deixa eu te mostrar todas as diferenças e assim te ajudar na melhor decisão de compra. O Chevrolet Tracker tem duas opções de motor no Brasil, 1.2 3 cilindros turbo ou 1.0 3 cilindros turbo. Esse motor 1.2 está disponível nas versões RS e Premier e pode ter ou 133 cavalos ou 141 cavalos, dependendo do ano de produção do modelo. Já com o motor 1.0, você pode ter 116 cavalos ou 121 cavalos. Os dois, tanto 1.0 quanto 1.2, têm tração dianteira e câmbio automático de 6 marchas. E tem aquela questão polêmica, não tem como a gente deixar de falar, os dois motores têm correia banhada a óleo, assim como o Onix, assim como a Montana e assim como o Onix Plus. Então esse motor ele é conhecido por ter algumas questões de manutenção se não tomar um cuidado, então fica a dica, se você escolheu algum desses modelos da Chevrolet, já faz a revisão, já troca o óleo, já dá uma olhadinha na correia banhada a óleo, só para garantir, leva lá na Chevrolet que tá tudo certo. Mas esses dois motores são conhecidos por serem muito econômicos, principalmente o 1.0 que é bem econômico. Nesse motor 1.2 você tem disponível as versões Premier e RS. O Premier tem raras unidades com motor 1.0 turbo, porque o 1.0 turbo é mais comum no Tracker, presente nas versões LT, LTZ, alguns raros Premier e também na versão sem nome. Agora, quando a gente fala de equipamentos e estética, muda bastante coisa. A versão LT é uma acima da de entrada, que a de entrada é a sem nome, enquanto a Premier é a topo de linha. Então você tem algumas coisas que mudam entre os dois modelos. Uma das mais evidentes é a roda. Temos roda de liga leve aqui na versão Premier, uma roda de liga leve diamantada, enquanto no LT, muita gente não sabe disso, mas isso aqui ó, parece uma roda, não parece? Mas não, é uma calota. Calota mesmo. É uma das calotas mais bem disfarçadas que eu já vi, quase tão bem disfarçada quanto a do Kwid. Então isso aqui eu achei bem interessante, já que é para colocar calota, coloca uma calota que não parece calota. Outra coisa que muda bastante é em relação ao teto. O Premier tem teto panorâmico com essa folha aqui dianteira que abre, então você tem um teto grandão aqui, coisa que não tem em outras versões, e o rack de teto é cinza. Já no LT você tem um rack de teto preto e não tem teto panorâmico. Na lateral você também vê outra mudança, não temos pisca no retrovisor na versão LT, ele está aqui no paralama, enquanto na versão Premier o pisca está aqui no retrovisor, dando um pouquinho de elegância a mais para ele, junto com o friso cromado aqui na base da janela e também um friso cromado na maçaneta, coisa que você não tem no LT, por exemplo. Então são alguns toques visuais a mais. Outro jeito de identificar fácil qual é a versão do Tracker está através dos faróis. Então com a magia da edição vai acender o farol desse aqui e agora o farol desse aqui. Olha só a diferença que tá nos faróis dos dois. Nas versões mais simples do Tracker, ele tem projetor halógeno, tem a luz também alta halógena e a seta tá aqui em cima. Já a luz diurna, que é de LED, fica aqui no para-choque. E você não tem uma integração entre esse friso cromado e o farol. Já na versão Premier, é um farol full LED. Você tem a luz diurna integrada aqui na parte superior, o projetor é de LED, esse friso cromado ele se integra com o farol e a seta vem aqui pro para-choque. Então se você olhar de longe, não consigo identificar tanto o farol assim. Se a seta tá no para-choque, é Premier. Se a seta tá aqui em cima, não é o Premier. Essa é uma das grandes diferenças que eles têm. Além disso, tem um friso ali cinza na parte inferior da versão topo de linha, que nas outras não tem. É tudo para dar um charmezinho a mais pro modelo mais caro. Quando a gente fala da traseira do Tracker, não tem nenhuma diferença entre as versões, a não ser um detalhe mínimo, que é essa parte inferior aqui do para-choque, num cinza um tom mais claro do que preto, porque o resto das versões é tudo em preto, então é só esse detalhe, além de, obviamente, o logotipo escrito Premier. A lanterna traseira é de LED nas versões todas do Tracker e tem esse desenho em Y aqui, formando um visual bem bonito e ela é conectada com o vidro traseiro. Agora, quando a gente fala de espaço de porta-malas, aí obviamente é igual em todas as versões. São 393 litros de capacidade, o porta-malas não tem abertura elétrica em nenhuma das versões. E se você olha aqui e fala, nossa, o porta-malas parece pequeno, mas é porque o Tracker tem um truque. Esse tampão aqui você pode remover ele ou usar ele de uma maneira muito mais prática, que é colocando ele na parte inferior aqui, aumentando o espaço do porta-malas. Ou, se você for esperto, você faz o quê? Coloca aqui na parte superior, deixa do jeito que tá, porque aí ele fica mais próximo do bocal aqui.
aqui e você coloca um monte de compra ali embaixo, tampa, coloca mais um monte de compra aqui, dividindo o seu porta-malas em 2 andares. Isso é extremamente prático. Toda vez que eu testo algum carro que tem esse sistema, eu faço essa divisão de compras em 2 andares, porque você praticamente transforma o seu porta-malas em 2 prateleiras e aumenta e muito a praticidade. Afinal, isso aqui é um carro para família, então coisas práticas ajudam na vida familiar. O interior do Chevrolet Tracker é simples e na versão LT é um pouco mais simples. Eu vou te mostrar os detalhes depois no Premiere para você ver o up que dá de visual naquela versão. Mas tem algumas coisas legais nesse carro, como por exemplo o volante que ajusta bastante em altura e em profundidade. Tem os comandos físicos aqui que ajudam bastante. A central multimídia tem Android Auto, Apple CarPlay sem fio e até o Wi-Fi. Você precisa pagar um plano mensal para ter Wi-Fi, mas tem Wi-Fi, o que é excelente, sem contar que a tela tem uma boa definição e ela é levemente voltada aqui para o motorista, fazendo com que o seu uso fique mais fácil. O banco pode ser bem ajustado tanto em altura quanto aqui na distância, então permite que até uma pessoa alta como eu tenha uma posição de dirigir bem confortável. Você tem porta-copos aqui com espaço para guardar o celular, espaço para colocar o celular aqui também com saída USB para o carregamento. Na versão LT, o ar-condicionado ele é manual, é sempre de uma zona, mas ele é manual. Tem essa faixa aqui que é levemente macia, levemente emborrachada, mas é em preto nessa versão LT, assim como aqui na porta você tem esse mesmo revestimento que tem aqui no painel, levemente macio, mas aqui para colocar o cotovelo ele dá uma raladinha também um pouco. O volante não é revestido em couro nessa versão de entrada e você tem o painel de instrumentos analógico com o visor central monocromático, então um pouco mais simples também. Nesse console central também vale um adendo legal, que é sobre esse porta-objetos aqui. Você tem um porta-objetos relativamente grande, mas ele também serve para você apoiar o braço. Pena que ele não é acolchoado, ele é feito em plástico duro. E na versão LT você tem bancos revestidos em tecido. É um banco relativamente confortável, mas uma coisa legal que todo Tracker tem é chave presencial. Então você não precisa colocar a chave aqui para virar. Todo Tracker, você basta pisar aqui no freio, apertar uma vez aqui para ligar a bateria, depois apertar de novo, que ele liga o motor. Não precisa da chave para virar. Estando no bolso, no console, onde quer que esteja, você consegue ligar o seu Chevrolet Tracker. Agora vamos lá para a versão Premiere para eu te mostrar os detalhes internos, para você entender a diferença que dá uma versão quase de entrada para topo de linha. Olha o upgrade de cabine que você tem quando chega no Tracker Premiere. Começa pelo teto solar panorâmico, que é enorme, então ajuda a trazer mais luz para o interior e deixar a cabine mais refinada. O revestimento de couro também traz esse tchan a mais, porque você tem couro aqui no banco, couro no descanso de braço central, que ainda é revestido de plástico duro, mas fica um pouquinho mais macio. O volante é o mesmo, só que revestido em couro também. Essa parte aqui do painel ganha uma textura em azul com costura, mas é o mesmo revestimento levemente emborrachado, assim como nas portas, que também ganha uma costurinha, mas também continua ralando o cotovelo. Além disso, a maçaneta passa a ser cromada, o painel de instrumentos ganha telinha colorida ao invés da monocromática da versão LT, e você tem na manopla de câmbio essa borda aqui em preto brilhante para ajudar a dar um pouco mais de sofisticação para a cabine. Mas continua o acabamento com plásticos duros aqui, relativamente simples. Então o acabamento do Tracker é um acabamento simples para essa categoria, mas nessa versão Premiere ele ganha alguns toques a mais. Outras coisas que também fazem diferença é o retrovisor, que ele é fotocrômico, então se por exemplo um carro está atrás de você, ele joga o farol forte, o retrovisor fica levemente azulado e diminui aquela intensidade de brilho do farol na sua cara, então isso torna mais cômodo no dia a dia. Além disso, o espelho aqui para você poder olhar se você está com ramela no olho, tem luzes também e o espelho é maior do que na outra versão. Então são pequenos toques, pequenas coisas que ajudam no seu dia a dia. Lembrando que a central multimídia segue com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com Wi-Fi também, que você tem que pagar mensalidade, só que a diferença é que a conexão sem fio combina com o carregador de celular por indução que tem nessa versão, que também segue, como eu falei anteriormente, com chave presencial. Apertou aqui, ó, ligou o motor. Vou usar a versão Premiere para falar do espaço traseiro aqui do Tracker, porque na prática é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar de lá para cá é que esse aqui tem descansa-braço central aqui com porta-copos e a maçaneta cromada, além de, obviamente, o teto panorâmico. Mas o espaço do Tracker é bom para essa categoria. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m, meu joelho fica bem livre aqui, dá mais ou menos um dedo e meio de distância para o banco da frente. E para a cabeça, mesmo com aqui a parte do teto panorâmico, eu tenho um espaço bom e lateralmente também. Só que aqui o acabamento atrás é mais simples, os mesmos plásticos da dianteira seguem aqui, só que onde lá na frente tem aquele material emborrachado, aqui vira plástico. Não tem saída de ar para quem senta atrás, mas tem 2 saídas USB para carregamento do celular. Então quem senta aqui atrás vai depender da boa vontade do pessoal ali da frente de deixar o ar-condicionado um pouco mais forte,
mas pelo menos tem um bom espaço aqui. O que é ótimo, visto que os SUVs compactos são muito usados por famílias, então dá para você colocar aqui, por exemplo, uma cadeirinha de criança, levar a carona aqui atrás, então dá para usar o Tracker como um carro verdadeiramente familiar, até porque essa é verdadeiramente a vocação dele. Apesar de 116 cavalos ou 121, dependendo do ano de fabricação do Tracker 1.0, parecerem pouco para ele é um carro leve. E uma coisa que faz com que esse motor pareça render mais é a transmissão automática de 6 marchas. Então quando você anda no Tracker, ele é um carro com uma agilidade bem interessante. Ele não é um carro lento, muito longe disso, mas ele tem essa agilidade mesmo com o motor 1.0 que faz com que tenha uma performance muito a contento. Claro que na estrada você vai pensar, poxa, o 1.2 anda mais. Obviamente anda mais, mas na cidade, para você usar o 1.0 no dia a dia, é super tranquilo, principalmente porque o consumo desse carro é muito baixo. É realmente um carro verdadeiramente econômico. Quando a gente fala em questão de dirigibilidade, o Tracker preza pelo conforto. Então a gente tem uma suspensão que é uma suspensão mais macia, não vai ser aquele carro que você vai fazer curvas dinâmicas e esportividade, não. Ele é um carro mais pensado justamente para o conforto. E a mesma coisa vale para a direção. A direção é uma direção bem leve, ela é bem calibrada, mas ela é mais voltada para a leveza. Então você tem ali esse feeling de um carro que é mais para você usar no dia a dia sem dor de cabeça, com tranquilidade. Não vai ser aquele carro extremamente prazeroso de dirigir, mas também não vai ser um carro ruim de dirigir, muito pelo contrário. O isolamento acústico do Tracker é bom, mas quando você pisa mais forte no acelerador, você escuta o barulho do motor invadindo bastante aqui a cabine. Não tem tanto delay de acelerador como tem nos carros da Volkswagen, por exemplo, e as respostas do câmbio são muito boas. Mas uma coisa que eu já percebi sobre esse câmbio automático do GM é que ele é um pouco desesperado. Então assim que você tira o pé do acelerador, você está fazendo uma retomada, por exemplo, ele já joga a marcha lá para cima e derruba a rotação muito forte. Parece muito o comportamento de um carro com câmbio CVT. Os carros com câmbio CVT acontece isso. Você dá o pisão no acelerador, joga a rotação lá para cima e depois derruba. Só que aí o câmbio CVT é um outro funcionamento. Aqui é um câmbio automático tradicional de 6 marchas. Aquele tiquinho de falta de potência ou de torque que você pode sentir no Tracker 1.0 é suprido pelo Tracker 1.2. Mas o comportamento dos dois modelos é exatamente igual. Claro que na hora que você pisa, ele vai andar um pouco mais rápido, ele vai ter um pouco mais de potência, um pouco mais de torque. Mas não é uma diferença tão considerável como, por exemplo, você tem de um T-Cross 1.0 para um T-Cross 1.4. Ou como você tem, por exemplo, de um Fastback 1.0 para um Fastback 1.3. Aqui a diferença de potência e de torque é muito sutil. Onde você vai sentir mais essa mudança de potência e de torque? Quando tiver cheio de gente dentro do carro, bagagem, ou tiver na estrada e precisar daquela retomada para passar um caminhão, por exemplo, aí você vai sentir a diferença. Aí você vai sentir que realmente um pouquinho mais de torque, um pouquinho mais de potência que essa versão 1.2 tem, vai fazer diferença. Mas o resto é tudo igual. Então, suspensão macia de novo, temos a direção também bastante leve, temos um carro que é nitidamente voltado para o conforto, então não vai ser aquele carro que vai te dar um tesãozão de dirigir, é ok, é confortável, é legal. O câmbio também trabalha da mesma maneira, sendo que é exatamente o mesmo câmbio, é o mesmo câmbio automático de 6 marchas, não muda nada. A única coisa mais interessante que tecnicamente muda em mecânica é que você tem Park Assist, que é aquele sistema que faz o estacionamento automático do carro. É bom você ficar pisando no freio ali para controlar as acelerações dele, que ele vai um pouco empolgado. Mas é a única diferença assim, crucial que você vai ter do Tracker 1.0 para 1.2. Lembrando que o Park Assist só tem na versão topo de linha Premier. Mas é tudo igual. Mesmo acerto de suspensão, mesmo acerto de direção, mesmo acerto de câmbio, mesmo carro, mas com, perdão da redundância, um plus a mais. Escolher entre um Tracker LT ou um Premier depende da sua prioridade e do seu bolso. Existe, obviamente, uma diferença de preço entre os dois modelos. E também você tem que levar em consideração que o 1.2 anda mais, mas bebe mais. Então o seu custo a longo prazo com esse modelo vai ser maior, mas você vai ter uma performance a mais. Claro que todo custo a mais traz um benefício. Você tem teto panorâmico, que aqui não tem, ar-condicionado digital, que aqui não tem, aqui tem mais equipamentos do que aqui, mais sofisticado. Você vai ter um carro que vai te satisfazer da melhor maneira possível, só que tem um que satisfaz um pouco mais do que o outro, mas depende do seu bolso. Tem hora que você está com orçamento um pouco inferior, mas quer ainda uma coisa boa.
dá para levar a versão 1.0. Ah, eu posso gastar um pouco mais, eu posso me dar ao luxo um pouco mais, aí você vai para a versão 1.2. Independentemente de qual você escolher, você acessa seminovos.localiza.com e já confere o maior estoque de seminovos do Brasil, com os modelos mais impecáveis que você pode encontrar. Tem tanto Tracker 1.0 quanto 1.2, quanto todos os seus outros concorrentes e outros modelos que podem encaixar certinho na sua vida. Ah, mas na internet eu não gosto tanto de olhar assim. Vai numa loja de seminovos Localiza. Aí você encontra o seu modelo perfeito, você já enxerga ele na sua frente, já faz o test drive, já experimenta e vê como que você se encaixa naquele carro. Porque você já sabe, seminovo na Localiza é outra categoria. Escolheu qual carro você vai levar para casa? Conta lá nos comentários que eu quero saber. Ou qual das versões do Tracker você prefere.